Fala meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergni. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios, e no vídeo de hoje vamos repercutir um pouco dos reflexos da divulgação da ata da reunião do Fed e também sobre alguns índices de inflação aqui para o Brasil que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, no dia de ontem, no dia 6 de abril, o Fed divulgou a sua ata da última reunião que decidiu pelo aumento dos juros nos Estados Unidos para 0,25% ao ano. Para a realidade deles, esse foi um aumento importante, porém não tão representativo, considerando o objetivo geral de diminuir a inflação americana, que já alcança aí os maiores níveis dos últimos 40 anos. Apenas para vocês terem noção, no mês de fevereiro a inflação americana fechou acima dos 7%. Esses percentuais vêm obrigando a população dos Estados Unidos a modificar seus hábitos de consumo e, em até alguns pontos, a deixar de consumir certos produtos na mesma quantidade que consumiam anteriormente. A exemplo, como um dado aqui para a gente ter de referência, do consumo de proteína animal, por exemplo. Tem alguns dados, alguns indícios que já mostram que parte significativa dos americanos já diminuíram bastante o nível de consumo de carne aí ao longo dos dias da semana, justamente por conta do aumento dos preços. Outro fator que vem impactando bastante o cenário econômico, especificamente nos Estados Unidos, e que também é um objetivo do Copom de lá, do Fed, de diminuir esse impacto, é justamente o aumento do preço dos combustíveis e de energia, que já tem impactado grandemente lá o orçamento do povo americano. Bom, o que é que essa ata trouxe de novo e que foi entendido como um dos principais motivos para os impactos nas bolsas mundiais? O primeiro impacto que a ata trouxe, que a ata revelou, foi justamente o desejo, já na última reunião que aconteceu em março, de aumentar a taxa de juros para 0,5% e não para 0,25% como de fato aconteceu. Isso sinaliza para o mercado que muito possivelmente na próxima reunião do Fed há grande chance de ter já um aumento de mais 0,5% aí dentro da taxa básica de juros dos Estados Unidos, o que é um sinalizador para o mundo inteiro no sentido de diminuição dos estímulos monetários que foram grandemente utilizados pelo governo americano como uma forma de tentar suprir aí um eventual impacto econômico por conta aí da pandemia, que todo mundo sabe do que se trata. Beleza, esse é o primeiro dado aqui do vídeo, ok. Outro fator que eu quero chamar a atenção diz respeito justamente à divulgação de alguns índices de inflação que foi no dia 6 de abril, no dia de ontem, e que são sinalizadores importantes para o nosso principal indicador, que é o IPCA. Bom, no dia de ontem foram divulgados vários índices, mas eu vou me ater a alguns aqui em específicos que, na minha concepção, são bastante interessantes para a gente entender o cenário. O primeiro índice que eu quero chamar a atenção diz respeito ao Índice Geral de Preços, o IGP-DI. Esse indicador, ele mede de maneira geral como que está a modificação dos preços aí no nosso país. E um dos principais fatores que interferiram no crescimento dos índices de preços para o mês de março, que cresceu 2,37% e no acumulado do ano 6%, foi justamente o aumento do custo de combustíveis, o aumento também do custo de fertilizantes e adubos, e que tem uma correlação direta com justamente esse conflito, essa invasão da Rússia na Ucrânia para o momento atual. Esse é um fator importante para a gente poder compreender, tá? Outra questão interessante, outro indicador que também foi divulgado, foi justamente o índice de preços ao produtor, que não é tão sinalizado pelo mercado,
não é tão comentado, mas que é fundamental, já que o produtor ele repassa não na sua totalidade de maneira imediata, mas ele necessita repassar os seus custos para os seus produtos finais e que, portanto, vão chegar na última ponta, né, que é justamente ali para nós que somos os consumidores. Então, o índice de preços ao produtor, índice de preços a quem de fato está ali na lida, no dia a dia, produzindo, seja alimentos, seja a produção de bens e serviços, ele também teve um crescimento nessa última avaliação que foi feita pelo FGV, subiu 2,8% em março. E o outro indicador que eu também quero chamar a atenção aqui é justamente o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que tem também relevância para o financiamento imobiliário, já que especialmente os imóveis que ainda estão na planta são reajustados na medida em que há uma variação do INCC. O INCC de março ele variou 0,86%. Isso quer dizer, meus amigos, e já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Que aqueles imóveis que ainda estão na planta, ainda estão em processo de construção, vão ter o seu preço elevado no nível do INCC e, portanto, quem está financiando esses imóveis também vai ter ali um aumento no custo do seu crédito, que possivelmente já foi impactado também pelo aumento da Selic, já que quase todos os financiamentos imobiliários eles têm taxas pós-fixadas e que são de alguma maneira correlacionadas com o CDI, que tem a correlação direta com a Selic. Bom, meus amigos, analisando essas informações, observando essa movimentação no mercado, a gente deve entender o seguinte, que primeiro ponto, nunca foi tão importante ter um planejamento financeiro e, portanto, buscar ali gerir as suas finanças pessoais da maneira mais austera possível dentro dos seus hábitos de consumo. E segundo ponto, meus amigos, esses movimentos de interferência na economia que são executados pelo Estado, o Estado de maneira geral, pelos governos de maneira geral. Nos Estados Unidos a gente teve lá uma interferência direta com a emissão de muito papel moeda e de estímulos econômicos ali bastante significativos para tentar combater os eventuais impactos aí da pandemia. Aqui no Brasil a gente também teve diversos estímulos. Esses estímulos eles tendem a gerar um desarranjo econômico de médio e longo prazo e que às vezes o fenômeno ele já passou, ou seja, o fenômeno que originou e que justificou esses estímulos, essas intervenções já aconteceu, mas a população continua sentindo os efeitos de médio e longo prazo. Então esses movimentos eles demonstram para a gente que o livre mercado ele sempre é a melhor alternativa para o bom desenvolvimento econômico e tende sim a trazer os melhores arranjos econômicos naturais e com o menor impacto possível para a população, especialmente aqui no caso do Brasil, para a população mais carente e que tem maior dificuldade de se proteger da elevação dos preços dos produtos mais variados possíveis, especialmente do gênero alimentício. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje, tá? Muito obrigado por terem ficado até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.